Evangelho de Mateus, capítulo 13. Quero ler a partir do verso 54. Mateus 13, 54. Diz o seguinte: E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem tudo isso? Feche seus olhos um instantinho. Senhor, nós oramos diante da Tua palavra revelada e pedimos sim o entendimento. Que o Senhor possa trazer a nós a luz necessária. Que o Senhor traga, Pai, a revelação que nós precisamos para este momento. Estamos, Senhor, nessa campanha, nessa conferência de família. Minha família a gosto de Deus, que é o tema. Deus Todo-Poderoso, que nós possamos entender um pouquinho mais sobre este assunto e Te agradar com o nosso comportamento, com as nossas atitudes e com a nossa perseverança. Peço a Tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Acesse por um instante. Queridos, antes de começar a falar sobre essa conferência, Minha Família a Gosto de Deus, é extremamente importante nós deixarmos bem claro uma coisa. O principal interessado na felicidade da sua família é o Senhor. Muitas vezes nós estabelecemos metas, muitas vezes nós colocamos ali situações: eu quero ser feliz na minha família, que as coisas fluam bem na minha família, que as coisas deem certo na minha família. Eu quero ver o meu marido melhorando, os meus filhos melhorando, eu quero ver a minha esposa melhorando, eu quero sim ver as coisas fluindo e correndo melhor. Você tem interesse? Porque se a tua família for bem, você estará mais feliz. Você tem interesse que a sua família esteja se comunicando bem. Você tem interesse que a sua família esteja se organizando bem. Você tem interesse que a sua família esteja unida, que a sua família esteja desfrutando de momentos de comunhão. Você tem interesse ver a sua família bem. Tem ou não tem? Temos. Nós temos esse interesse. Mas é muito importante que a gente destaque já de saída nessa conferência que o principal interessado na felicidade da sua família é o Senhor. Diga: nos céus, o Senhor se importa comigo e com a minha família. Amém? Amém. O Senhor fez a família. Ele fez a família onde? Paraíso. Em Gênesis 3, versos 27 e 28, não vou ler hoje, depois você estuda na sua casa. O Senhor criou a família. Ele pegou a mulher, ele pegou o homem, ele tirou parte dele, fez dela, depois juntou os dois, uniu e deu a ordem: reproduzam. Ele juntou um homem com uma mulher e disse: se reproduzam. O Senhor fez a família. Aonde? No Éden. Mas o que é a família? Qual é o seu conceito de família? Quem tem um conceito de família para me dar? O que é a família para você? Ok. Um conceito de família? A base? O que mais? O que é família para você? Razão de viver? O que mais? O que é família? Acho que sai mais coisas aí. Não? Para isso vocês vieram? Aprender sobre família? Acho que não, hein? Eu acho que tem informação e se puxar, a gente tira mais coisas. Queridos, a família é um conjunto de pessoas composto, conforme o dicionário diz, conforme a lei diz. Família é um conjunto de pessoas composto de um homem, de uma mulher, representando o pai e a mãe que geram os seus filhos. Este é o conceito básico de família. E ninguém forma uma família sozinho.
Não tem como formar uma família sozinho. Até porque o homem ele não foi feito para viver sozinho. Se você for ler Salmos 68, deixe seu dedo marcado em Mateus, dê um pulinho até Salmos, a gente já retorna. Salmos 68. Quero a parte A desse texto, diz o seguinte, Salmos 68, verso 6. 68, 6 diz que Deus faz que o solitário more em família. Deus faz que o solitário more em família. Então, assim, o Senhor criou a família no Éden, aconteceram algumas coisas, aí ele olha para a humanidade na sua decorrência e ele diz assim, eu não quero ver o homem sozinho, eu quero fazer o solitário viver em família, eu quero ver as pessoas tendo com quem conversar, com quem se abrir, com quem se aconselhar, com quem poder se abraçar, com quem poder compartilhar sorrisos e emprestar um ombro para chorar, alguém que possa te socorrer no momento difícil, às vezes levar no médico ou dar uma palavra de conselho, de ânimo. O Senhor fez o homem para viver em família. Mas nós não podemos nos esquecer, eu explico um conceito sobre família naquele curso que chama-se Família Feliz Projeto de Deus. Eu ministrei esse curso no início do ano, lá no Jardim Eucalipto. Eu ministrei um seguinte conceito. A família, não vou estender, depois você procura essa palestra na internet. A família, ela foi feita para viver no Éden. A família, quando foi criada, ela foi criada para viver no paraíso. Não foi para viver nessa terra. A família, ela é criada para viver no paraíso. E no paraíso, os seres humanos tinham acesso a tudo. Adão e Eva tinham acesso a tudo. Eles esticavam a mão e tinham um alimento. Adão e Eva não tinham medo, Adão e Eva não tinham vergonha, Adão e Eva não tinham conta para pagar, Adão e Eva não tinham doenças, Adão e Eva não tinham filhos desobedientes, Adão e Eva estavam bem no paraíso. Deus cria a família e o seu habitat natural é o Éden, é o paraíso. Mas por causa de algumas situações, uma circunstância de desobediência, uma situação que faz com que a pessoa tome uma decisão diferente do que aquela proposta pelo Senhor, faz com que esse distúrbio de comportamento faz com que a pessoa agrida a lei de Deus, a proposta de Deus. E toda ação, ela tem uma reação. E a consequência da desobediência no paraíso foi a expulsão do paraíso. Eles estavam num lugar onde tinha de tudo, do bom e do melhor. Tudo era lindo e tudo era perfeito. Mas eles precisam sair de lá. Eu imagino como se fosse um despejo. Eles estavam lá tendo a sua vida, as coisas fluíam. De repente eles são despejados daquele lugar. De repente eles são expulsos daquele lugar. De repente eles precisam sair e às pressas daquele lugar. E quando eles saem do Éden, quando eles saem do paraíso, a realidade é outra. A realidade é outra. Eles precisam agora, para poder se alimentar, suar. A mulher, para poder dar à luz, precisava sentir dores. Não tinha nada disso antes. Não tinha. Agora, fora de seu habitat natural, o homem na terra precisa sobreviver com a sua família. É possível um peixinho ficar fora da água? Qual é o habitat natural do peixe? A água. E ele pode sobreviver fora da água? O habitat natural do homem era o Éden, era o paraíso. Como é que o homem vai viver fora do paraíso? Como é que as famílias vão viver fora do paraíso? Queridos, tudo tem um contexto. Tudo tem uma situação, tudo tem uma história. A consequência da desobediência deles fez com que eles precisassem sair daquele lugar bonito, maravilhoso, qual eles estavam. Aí por isso, hoje, às vezes nós vemos algumas pessoas não entendendo certas situações e até sofrendo. Mas o Senhor olha e vê no decorrer do tempo a família se batendo ali para sobreviver. A família sofrendo, e de fato o Senhor já sabia, por isso que Ele tirou eles de lá. Era uma forma de disciplina. Então Deus manda o Senhor Jesus
para nos instruir algumas coisas e nos dar a possibilidade de novamente vivemos em paz e vivemos felizes. Porque nele, por meio da cruz, nós vivemos melhor. E quando nós, seres humanos, vivemos melhor, quando estamos no meio com pessoas, as coisas também fluem melhor. Bem melhor. Quando nós observamos, se você puder voltar lá para Mateus 13. Quando nós observamos esse texto de Mateus 13, algo nos chama a atenção aqui. Nós sabemos que Jesus Cristo veio para nos ajudar. Veio para nos ligar novamente com Deus, veio para nos abençoar e nos proporcionar coisas boas, para que tivéssemos vida em abundância. E essa abundância que Deus fala não é necessariamente dinheiro, porque dinheiro por si só não faz ninguém feliz. Eu preciso de um conjunto de coisas para estar feliz. E a família está envolvida nisso. A família está envolvida nisso. É interessante que esse texto ele relata a família de Jesus. Você pode repetir assim comigo? A família de Jesus. A família de Jesus. Amado, Jesus tinha família. Às vezes a gente fica tão motivado com a ideia de que Jesus era Deus. Às vezes a gente fica tão empolgado com a ideia que o nosso Senhor era Deus, assim como era homem, na mesma essência. A gente fica tão empolgado com isso que a gente se esquece que ele teve família também. E para viver em família, ele também teve as suas tribulações na carne, ele também teve as situações de conflito, as coisas que precisavam ser resolvidas. Nós observamos para cá e o texto nos diz algo muito interessante, que quando as pessoas lá da sinagoga, onde Jesus estava ensinando e ministrando, e eles estavam se maravilhando com a sabedoria de Jesus, eles observam o quê? Ele era filho do carpinteiro. Eles lembram que Jesus tinha pai. Depois alguém cita, olha, mas esse Jesus aí, ele é o filho do carpinteiro, mas não é o filho de Maria. Ele tinha mãe. E o mais interessante é que continua acompanhando aqui no 55, olha. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos? Olha o nome dos irmãos de sangue de Jesus. Tiago, José, Simão e Judas. Quantos irmãos Jesus tinha? 4 irmãos. 4 irmãos. E como que é o relacionamento entre irmãos quando eles são pequenos? Às vezes eles estão muito bem e às vezes não é nada fácil. Jesus teve 4 irmãos. 4. Quantos irmãos você tem? 1, 2, 3. Jesus teve 4. Olha na sequência ali, olha, continua, ele não para por aí. E não vive entre nós todas as suas irmãs? Todas? Tinha um monte de irmã. A Bíblia não cita o nome das irmãs, porque a mulher não era importante naquela época. Mas ele tinha irmãs. Além dos 4 irmãos, ele ainda tinha irmãs. Então, assim, é interessante nós pensarmos. A Bíblia coloca na ordem, na hierarquia da família, assim como nos é apresentada, assim como deve ser o homem como cabeça. Não é este o filho do carpinteiro? Quem era o cabeça ali? Quem eles citam primeiro? José. Eles citam José. Depois eles citam quem? Não é filho de Maria? Citam a mãe. Não estão os irmãos, porque embora fossem todos irmãos, o irmão homem era mais importante que a irmã mulher. Então depois os irmãos, e cita o nome dos irmãos. E depois que vai citar as irmãs, e nem sequer mencionam o nome das irmãs de Jesus. É muito interessante nós observarmos isso. A família de Jesus, ela era organizada. A família de Jesus, ela era estruturada. Havia um pai, havia uma mãe e havia filhos. Conforme o plano de Deus. Jesus não era um ET e também não era filho de chocadeira. Ele teve uma família. Você pode repetir comigo? Jesus teve uma família. A família de Jesus funcionava aparentemente bem. Cada um com seu papel,
cada um com a sua vontade, cada um com o seu desejo de exercer a sua função no meio familiar. E nós observamos ali José como provedor, porque eles falam José o carpinteiro, um empresário de sucesso, um homem que mexia com madeira. Quem mexia com madeira era um grande empresário naquela época. Nós vemos que aquela família, de certa forma, ela estava muito bem estruturada. No entanto, embora a gente olhe e diga assim, a família de Jesus funcionava bem, a família de Jesus estava ali com a bênção de Deus, nós não podemos esquecer que eles eram uma família como qualquer outra. E como qualquer família na terra, existem prazeres, existem momentos de felicidade, mas também existem momentos difíceis, que as pessoas precisam superar, que as pessoas precisam vencer, que as pessoas precisam ir adiante, para poder manter a base da família. Se qualquer coisa eu for jogar tudo para o alto, não vai existir família. Nós precisamos lutar pela nossa família como o nosso maior tesouro. Como o nosso maior tesouro. Queridos, lá fora estão querendo destruir a família de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é jeito. Para você ter uma ideia, existem mais de 800 leis lá no Congresso Nacional contra a família e contra a igreja. Eles querem desconstruir a família de tudo quanto é jeito. Mas nós não podemos permitir lá fora e muito menos dentro da nossa casa. Porque senão a gente fica se preocupado. Eles querem lá destruir a família, querem tirar o nome do pai dos documentos, querem proibir dos pais disciplinarem os seus filhos, querem fazer isso. Mas às vezes quem destrói as nossas famílias somos nós mesmos. Com os nossos comportamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa falta de paciência e vou além, com a nossa falta de amor. Nós não podemos apenas amar alguém da nossa família enquanto essa pessoa está sendo útil para nós. Enquanto essa pessoa está nos abençoando, ou financeiramente, ou emocionalmente. Amados, o amor ele é incondicional. A paixão passa, mas o amor não. O amor ele precisa permanecer. O amor ele precisa fazer a diferença no meio familiar. Porque se nós não amarmos, nós iremos nos destruir enquanto família. E Deus quer que a sua família fique de pé. Ele tem interesse na felicidade da sua família. Ele tem muito interesse. Nem sempre a família de José e Maria funcionou bem. E eu coloquei alguns pontos. José e Maria já tiveram problemas antes do casamento. Tiveram durante o casamento. Depois que José morreu, e assim por diante. Eu quero começar falando dos problemas de José e Maria antes do casamento. Antes de casar. Sabia que eles tiveram problemas? Abre em Mateus. Você está aí no 13? Retorne. E vá para o Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Verso 18 e seguintes. Diz assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Queridos, eu parei para analisar esse texto aqui. Eu parei para refletir sobre esse texto. A Bíblia dá um elogio para José. Qual é o elogio que tem aí para José? Qual é o elogio que a Bíblia dá para José na sua Bíblia? Justo. Justo. Um homem justo abandona uma mulher grávida? Quem abandona uma mulher grávida? Pode falar. Quem abandona uma mulher grávida? Hã? Um covarde? Quem abandona uma mulher grávida? Quem? Um injusto? Quem abandona uma mulher grávida?
Um jaguar? É por aí mesmo, crápula. É um crápula, é isso mesmo. É isso mesmo. Queridos, você já parou para pensar nisso? Ele tentou abandonar ela. Quando ele descobriu que ela estava grávida, a intenção dele era abandoná-la. E uma mulher grávida, sem marido naquela sociedade, era apedrejada até a morte. Você acha que José não sabia dessa consequência? Claro que ele sabia. Mas quando ele soube que ela estava grávida, a intenção dele foi qual? Tirar o cavalo da chuva. Não é meu? Então, ó, tchau. Já parou para pensar nisso? Você se coloca no lugar da Maria? Você consegue se colocar no lugar de Maria? Queridos, olha como é interessante esse texto, olha como tem informações aqui. Olha como tem informações. A Bíblia diz, primeiro ela fala lá no comecinho do 18, que a Maria estava desposada com José. Sabe o que significa estar desposada com alguém? Sabe o que significa? O quê? É um compromisso sério. Na nossa cultura hoje é um noivado. José e Maria estavam noivos. Mas não era esse noivado como as pessoas têm hoje. Não era. Não era. Por dois motivos. Primeiro que esse noivado, a partir do momento que ele era firmado o compromisso, não tinha esse negócio. Ai, não sei, acho que eu não gostei, então tchau, vamos terminar, vamos acabar, vamos dar um tempo, tal. Não. Noivou era um compromisso seríssimo. Contratos eram assinados. E se uma das partes quisesse cancelar o desposo, tinha multa para pagar, tinha uma porção de coisa, tinha que fazer divórcio do noivado. Era sério, era um compromisso sério. Primeira situação, não era um noivado como nós fazemos aqui hoje. As pessoas se unem, até ungem as alianças, daqui a pouco estão longe, estão separados, cada um do seu canto. Segundo momento, olha o que era interessante aqui. A Bíblia diz que ele estava desposado com José, mas sem que eles estivessem coabitado. Essa palavra coabitar significa eles ainda não tinham tido relações sexuais. Então era um noivado diferente. Primeiro, porque era um compromisso seríssimo. Durava em torno de 1 ano, apenas para que o pai do noivo tivesse certeza que a moça não estava grávida de outro homem. Mas era como se fosse um casamento. Então, primeiro era um compromisso muito sério, noivado, muito sério. Segundo, era um relacionamento santo. Eles não tinham tido intimidades. Eles não haviam se relacionado sexualmente. Eles ainda eram puros, eles ainda eram virgens, eles ainda eram santos. Eles estavam mantendo a integridade sexual. Então esse noivado, ele era diferente. Era diferente. Aí no 19 a Bíblia diz, mas o José, seu esposo. Peraí, era desposado ou era esposo? Como é que é esse negócio aí? O escritor aqui decidiu usar duas palavras porque para eles eram sinônimos. O noivado era muito importante, era de fato como se estivesse casado. Só que quando a Maria descobriu que estava grávida, que o Espírito Santo falou para ela, olha, a partir de agora você está grávida. Que ela foi correndinho contar para José, olha, estou grávida, amor, estou grávida. Ele, como? Como? Eu não sei o que Maria contou para José. Eu não sei que tamanho de olho que José esbugalhou. Eu não sei. Eu sei que José tomou uma decisão. E a decisão que José tomou foi, eu vou abandoná-la. Eu vou secretamente, vou dar no pé. O que passou no coração de Maria? Sabendo que Deus tinha falado com ela. Ela tinha certeza que tinha sido o Espírito Santo que tinha ministrado ao coração dela, que ela estava grávida do Espírito de Deus, que aquele fruto que ali tinha sido colocado seria o Salvador dos homens. Aí ela vai contar toda feliz, eu fui escolhida por Deus, amor, batizada com o Espírito Santo. Ele olha para ela, talvez com desprezo, e a renega. Como ficou o coração dela como mulher? Você consegue imaginar? Como ficou? Ela corria o risco de morte e ainda foi desprezada. Cadê a confiança?
Parece que eu até sinto Maria dizendo assim, olha, claro que ela não fez isso, mas vamos imaginar que a cultura de alguém fez isso. José, eu juro que foi o Espírito Santo. Amado, uma situação muito constrangedora. José sabia que não tinha tocado nela. Como é que ela estava grávida? Mas ela contou o que aconteceu. Ela falou para José que foi visitada pelo Espírito Santo. Ela disse a ele a proposta de Deus. Ela contou que havia sido escolhida. E mesmo assim, José tentou deixá-la secretamente. Quis abandoná-la. De fato, ela como mulher, ela deve ter ficado com a cabeça a mil. Com a cabeça a mil. Mas, amados, o que nós queremos chamar a atenção neste momento aqui é que José, tendo um compromisso muito sério com Maria, ela dizendo a ele, querido, eu fui batizada com o Espírito Santo, e ele diz para ela, eu não acredito. Eu não acredito em você. E vou te deixar. Não houve confiança, e sem confiança não existe relacionamento que possa permanecer de pé. É impossível um relacionamento manter-se firme se não houver confiança. Ela contou a história para José, mas José não acreditou. Muitas vezes nós vemos esposas contando histórias para os seus maridos, relatando determinadas coisas que acontecem aos seus esposos, mas eles não acreditam. Aí elas vão chorar no canto. Às vezes é o contrário. Às vezes eles contam histórias. Querida, eu tive uma reunião, querida. Cheguei tarde porque de fato era uma reunião. Mas elas não acreditam. Amados, nós não podemos correr o risco de deixar fragilizada a confiança dentro do nosso casamento, porque toda família começa com duas pessoas. Antes de virem os filhos, vem primeiro a consolidação do relacionamento. Então não dê motivo para que o seu cônjuge desconfie de você. Não dê motivo para isso. Que na sua boca haja sempre a verdade. Que na sua boca haja sempre a sinceridade. Que quando for sim é sim, quando for não é não. Se você disser tal hora eu chego, tal hora chegue. Se não for possível que aconteceu uma tragédia no meio do caminho, tal hora ligue, dê satisfação, se comunique com a sua família, esteja ligado com a sua família, porque você envelhece e quem vai cuidar de você é a sua família. Nós precisamos construir hoje uma base sólida para a nossa vida. Nós estamos aqui, meu amado, vivendo, tentando buscar viver em família, e às vezes nós reclamamos das pessoas que estão do nosso lado, porque isso, porque fez aquele outro, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E de fato, não é fácil viver em família. Paulo já dizia, você quer casar? Quero. Fique sabendo, você vai ter tribulação na carne. Quer casar? Case. É melhor casar do que viver abrasado, o apóstolo Paulo diz. Mas saiba que você vai ter tribulações. E nós precisamos aprender a lidar com isso, senão a gente vai sofrer. A gente vai sofrer. Primeiro, eles tiveram problemas antes do casamento. O que foi afetado? O quê? A confiança. Segundo, tiveram problemas depois do casamento. Depois do casamento. Queridos, eu fico imaginando para Maria, uma mulher grávida, já no final da sua gestação, precisando de um repouso, precisando de um descanso. Aí precisa fazer uma viagem. O rei lá mandou todo mundo lá fazer o recadastramento, e o José coloca ela em cima de um burro e ela tem que viajar. Prestes a dar à luz, confortavelmente acomodada em cima de um burro. Claro que ia nascer no meio do caminho, né? Se não estava na hora, a hora chegou. Eu fico ela imaginando, querido, ela não é. Querido, agora é atrás, não, agora é à frente, agora é embaixo. Eles reclamam. Eles não confiam na dor dela, eles não confiam no sofrimento dela. Fizeram essa viagem. Depois que fizeram a viagem, nasceu uma criança, que voltaram para o seu terra. Daqui a pouco surgiu uma situação e eles tiveram que se mudar para o Egito. Jesus era recém-nascido, tiveram que fazer uma mudança. Eu fico imaginando,
Maria, de repente, logo depois da sua quarentena, pouco tempo depois, tendo que juntar as coisas, fazer as malas, e lá vai de novo, agora a Maria com o nenenzinho. Uma criança recém-nascida e viajando. E viajando, e viajando. Amados, eu imagino que nessa viagem alguém reclamou, alguém chorou e alguém brigou. Porque criança chora, o homem surta. Eu não sei o que acontece. A criança chora, dá um negócio no homem. Dá um negócio. Não diga pra eles que a criança é aviãozinho que ele faz pular pela janela. Eles não sabem cuidar. Aí a mulher vai falar qualquer coisa, ele solta o cachorro nela, ele não tem paciência. É viagem, é mudança, é daqui pra lá, é de lá pra cá. Daqui a pouco, o rei lá morre. Deus fala, agora vocês vão voltar para Israel. Outra mudança. De novo, José. Cala a boca, mulher. Foi Deus que mandou. Está questionando Deus. Mas o menino está mamando ainda. Outra viagem. Problemas, situações. Acontece que o tempo vai passando. Ele se estabelece em Israel. Daqui a pouco Jesus tem 12 anos. E eles vão para uma festa. A Bíblia diz que todo ano precisavam ir em um determinado lugar fazer o sacrifício anual. E eles foram de caravanas para essa festa. E nessa caravana a viagem era de 3 dias. 3 dias no lombo de um animal. Lá vai a família de novo, ou a pé, ou sobre. E as bagagens em cima dos animais. Vão para a festa, se divertem na festa, fazem o sacrifício, adoram a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eles vão para a igreja. Glória, glória, aleluia. Aí eles vão para casa. Lembra daquele final de culto? Foi muito abençoado. Você saiu daqui no fogo puro. Mas não deu tempo de chegar na sua casa. Vocês já começaram a brigar. E aquela outra semana, que foi só abrir a porta. Parece que o demônio recepcionou vocês lá. E o pau fechou. José e Maria foram adorar. José e Maria foram sacrificar a Deus em outro lugar. E quando estavam voltando de viagem, já tinham caminhado um dia inteirinho. Sabe o que é um dia de caminhada? Quantos costumam ir para o Maracanã a pé? Ou vão de carro? A maioria vai de carro. Quantos costumam ir a pé para o Maracanã? Poucas pessoas. Mas tem gente que vai. Mas, querido, daqui no Maracanã a pé dá o quê? 20, 30 minutos? Depende de onde do local onde cada um mora, né? Queridos, eles tinham caminhado um dia inteirinho. O sol na moleira tinham caminhado um dia inteirinho. Todos mundo voltando, eles estavam de caravana, comitiva. Indo. Eu imagino José e Maria de mãozinhas dadas. Ou talvez ele levando ela no colo. Ah, não. No sol quente, não. No máximo ele pega no colo no dia do casamento. No máximo. Qual foi a última vez que seu marido te pegou no colo? Passa sanção para as outras irmãs. Queridos, pensa comigo. Entra nessa viagem comigo. José e Maria já tinham caminhado o dia todo. Estavam suados, estavam cansados, estavam sedentos. De repente, Jesus está sumido, né? Eu não vi Jesus o dia inteiro. Está meio sumido, Jesus. Ô Marta, Jesus está aí com a tua família, com as tuas crianças? Não, está aqui não.
Jesus está aí na tua caravana? Não, não está aqui não. Se olham, começam a investigar e descobrem que Jesus não estava na caravana. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu, né? Quando eles deram falta na criança, né? Você sabe o que aconteceu quando eles deram falta na criança. Quem sabe o que aconteceu, levanta a mão. Alguns sabem o que aconteceu quando eles deram falta na criança. Queridos, eu digo a você que é uma sensação horrível olhar para os lados e a nossa criança não está por perto. Eu tive uma experiência quando a senhora era muito pequenininha. Ela deveria ter uns 2, 3 aninhos, eu acho. Muito pequena. Eu estava numa loja, eu não lembro direito que loja que era, mas era uma loja grande. Uma loja dessas, assim, que tem várias gôndolas. E naquelas gôndolas, os cabides, assim, dispostos, tipo Renner, tipo essas lojas. Eu não lembro onde é que eu estava. Não lembro. Eu acho que era Renner. E a Sara comigo. E eu ali olhando os negócios. E ela ali do meu ladinho, grudada na barra da minha calça. De repente, eu me dei conta, cadê meu toquinho? Eu olhei, parece que eu não vi mais gôndola, parece que eu vi um mar na minha frente. Sara, e nada. Sara, e nada. Sara, e nada. E aquilo já foi dando umas borboletas aqui, né? Eu pensei, meu marido vai me matar. A primeira coisa que veio na minha cabeça, meu marido, é hoje que eu vou ver Jesus. Estava sozinha, toda vez que eu saio com ela, cuida dessa menina, cuida bem. Foi assim, vai na cadeirinha, e não sei o quê, e até hoje, já tem 8 anos. Vai pra escola, pode citar, viu? Bom, querido, é óbvio que eu vou pôr. É a única filha, né? Amém, querido, que bom que é assim. Eu falei, pronto, é hoje, meu marido vai me matar. Aí já chamei mais alto, não queria nem saber se tinha gente olhando ou não. Sara! De repente ela... saiu de dentro daquela gôndola que ela estava. Ela pequenininha, ela tinha entrado no meio dos cabelos, estava no meu pé e não tinha respondido. Ai, tive vontade de fazer os carinhos naqueles cachinhos, você não imagina. Eu tinha chamado umas 3 vezes e não respondeu, estava no meu pé. É terrível quando você olha para os lados e não vê teu filho. Parece que o chão sai. O chão sai. É terrível. Eu tenho certeza que muitos tiveram experiências semelhantes ou parecidas. Muitos tiveram. Mas aí o que aconteceu quando eles deram falta de Jesus? O que aconteceu? Qual foi a frase dita? Quem sabe? Não. Alguém disse uma frase. Qual foi a frase dita quando eles deram falta da criança? Hã? É nesse ponto aí que eu quero chegar. O teu papel é só cuidar do filho. Você não cuidou. Você não faz mais nada da vida. Nem estudar se estuda. Você não presta pra nada. Você não cuida do teu filho. Eu fico imaginando José aqui, ó, buzinando no ouvido da Maria. E deve ter falado, você não cuidou do seu filho? Por que você não olhou porque ele não tinha vindo? Por que você não conferiu antes se ele não estava na caravana de trás? Por que você não olhou? Aí a Bíblia diz que eles tiveram que andar mais um dia inteirinho até chegar em Israel de novo. Já tinham caminhado um dia. Descobriram, sentiram a falta de Jesus, caminharam mais um dia. Eu acho que foi o dia mais longo na vida de Maria. Não por causa da caminhada. Estão me entendendo, irmãs? Queridos, eu fico imaginando aquela mãe desesperada por causa do seu filho e ainda ouvindo. A culpa é tua. Você não cuidou direito. Porque a responsabilidade é tua. Porque não sei o quê. Porque não sei o quê. Porque não sei o quê. E nisso, final da história só Deus sabe. 3 dias. O total deu 3 dias dessa angústia. Como é que ficou essa família? Não foi fácil, querido. Não foi fácil para ele. Não foi fácil para ela. Não foi fácil para eles. Mas eles precisavam sobreviver a tudo isso. Depois, quando eles encontram o menino, no 3º dia, eles chegam no templo, lá em Lucas 2:49. Eles perguntam, mas por que você ficou? Porque eles
Jesus tinha ficado lá debatendo com os doutores no templo. Por que você ficou? Por que você não ficou na caravana das crianças? Era para você ter ido com a tia avó. Não, mãe, você não sabe que eu tinha que ficar aqui na casa do meu pai? Como é que ficou o coração de José? Ele não tinha pai. O pai não era José? José sabia que ele não era o pai. Maria sabia que de fato ela não era mãe. Ela tinha emprestado a barriga dela para Jesus crescer lá. Essa família teve situações para resolver. Essa família teve conflitos. Essa família passou por momentos delicados. E eles tiveram que resolver. Eles tiveram que sobreviver. Eles tiveram que dar continuidade. Não adiantava mais um ficar brigando com o outro, culpando, jogando. Não. Era momento de se unir e entender. Deus deu uma missão a nós. Nós vamos cumprir com a nossa missão. Deus deu uma missão a cada um de vocês. Nós precisamos cumprir com a nossa missão. No nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. O tempo passa. E essa família tem mais problemas. Agora, depois da morte de José, Maria fica viúva. Eles devem ter se casado quando José deveria ter seus 30 anos. Porque o homem, a maioridade era 30, não podia casar antes dos 30. Então, deve ter feito 30 e em seguida noivou, casou. Vamos pensar que José tinha lá os seus 32, 33, 35 anos quando casou. Jesus espera 30 anos para dar início ao ministério. Então 35 com 30 já dá 65. José morre com 65. Na verdade, é uma morte até precoce, você não concorda comigo? Se nós formos pensar nessa idade, 65 anos, podia ter vivido um pouco mais. Mas Maria fica viúva. E Maria começa a ter outros tipos de problema. Não problema financeiro, porque José era um homem muito bem sucedido. Nós vemos na história que José era um empresário muito rico. Ele tinha posses, ele tinha coisas guardadas, ele tinha bens. A questão não era mais dinheiro. Por mais que Maria tivesse ficado viúva, ela poderia ter ficado faminta, porque a mulher não se sustentava. Mas José deixou herança para ela. Ele deixou algo para ela sobreviver com os filhos. Só que agora aquela família não tinha mais o seu líder. Agora aquela família precisava se reestruturar, passar por um momento diferente. E pasme, a preocupação maior agora era que Maria ainda tinha filhos pequenos. Porque uma mãe, depois que dava à luz, ela amamentava. Na cultura judaica, ela amamentava por 3 anos. Ainda bem que a Sara não soube disso. Eu dei mamar para ela até os 2. Quando ela crescer, talvez a mãe... Queridos, então para uma mulher amamentar até os 3 anos, no mínimo ela tem que ficar 3 anos sem gerar. Você não concorda? Tem um filho, tem que esperar mais 3 anos e depois vai ter outro filho. Diferente de hoje, que às vezes a pessoa tem um filho, daqui a pouco passa a quarentena, já está grávida de novo, tal. Cada um, né? Cada um. Então, se nós fizéssemos um cálculo, Jesus tinha 30 anos, 33, quando faleceu, 30 anos no início do seu ministério. Se nós formos tirar o irmão menor de 30, dá o quê? O outro deveria ter o quê? 27. Se nós formos tirar mais 3, o mais novo tinha quantos anos? 27 menos 3? 24. Tira mais 3. Tira mais 3. Agora vai tirando 3 das irmãs. Tira mais 3. Vou botar 3 irmãs. 18. Tira 3. Tira mais uma irmã. Tira mais 3. Mais uma irmã. Tira mais 3. A filha mais nova de Maria tinha 9 aninhos. Perdeu o pai. Maria ainda tinha crianças quando José falece. Maria ainda tinha adolescentes dentro de casa. Maria ainda tinha filhos pequenos. E essa família precisou se reestruturar. E não foi fácil. Porque a Bíblia é muito clara. José não teve relações íntimas com Maria até Jesus nascer. Mas depois que passou a quarentena, eles tiveram uma vida normal, como qualquer outro casal. Aí veio o primeiro filho, veio o segundo filho, veio o terceiro filho. E todos esses que a Bíblia cita são filhos carnais de Maria e de José. Só Jesus que era o Filho de Deus. Aquelas crianças precisavam do pai e da mãe. E aquela família precisou se reorganizar. O problema lá não era dinheiro, ainda bem que não era dinheiro. Porque imagine uma família sem o pai e sem dinheiro. E a mãe sem poder trabalhar,
com meia dúzia de crianças pequenas em casa? Padece. Padece ou não padece? Eles não tinham problema de dinheiro, mas eles tinham problemas emocionais que eles precisavam resolver e precisavam se reestruturar para poder as coisas voltarem ao normal. Nós temos uma missão, meu querido. É manter a nossa família de pé. Nós temos uma missão de manter a nossa família organizada e estruturada até que Jesus volte. E eu creio que isso é possível, porque José e Maria não foram favorecidos por Deus enquanto família nesse sentido. Porque se Deus quisesse favorecer eles, diferenciando e fazendo injustiça com as outras famílias, Deus não tinha deixado José falecer tão cedo. Não tinha. Ele tinha permitido José ficar vivo para ver o cumprimento da salvação de todos os homens na cruz do Calvário. José não viu Jesus indo para a cruz. José não viu Jesus sendo ressuscitado. Por quê? Porque ele já tinha morrido. Ele sabia que o Filho de Deus tinha vindo na terra, mas ele não desfrutou para ver com seus olhos a salvação. Assim como Simeão fala. Como Ana, eles vão apresentar no templo a criança e eles dizem assim, olha, agora os meus olhos podem descansar, porque eu já vi a salvação dos homens. Jesus era pequeno. José ficou nisso também. Ficou nisso também. Só que o seguinte, mesmo essa família tendo tido problemas antes do casamento, problemas de confiança e problemas seríssimos, eles sobreviveram. Eles se perdoaram. Eles se respeitaram, eles se ajudaram, eles se uniram. Mesmo essa família tendo tido problemas, depois do casamento, eles se ajudaram e sobreviveram. Depois da morte de José, eles se uniram e sobreviveram. E agora, para concluir, eu vou voltar ao início da mensagem. O principal interessado na felicidade da sua família é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Ele quer ajudar você a viver bem com a sua família. Ele quer te ajudar a dar o perdão. Ele quer te ajudar a tirar todo e qualquer tipo de orgulho, todo e qualquer tipo de brabeza, todo e qualquer tipo de frustração, todo e qualquer tipo de maldade. Porque muitas vezes nós somos feridos por causa do comportamento alheio. Assim como Maria foi ferida por causa da atitude de José naquele momento. Mas ela se permitiu ser curada pela palavra do Espírito Santo. E Deus fez o quê? Você conhece a história. O Senhor mandou um anjo falar com José em sonho. E ele se arrependeu do seu pecado. E ele recebeu Maria. E ele a tratou com dignidade e respeito. A qualquer momento Deus pode tocar no coração daquele seu familiar. E ele vai te respeitar. Ele vai se unir contigo. Vocês de fato serão uma só carne e irão experimentar da felicidade de Deus. Mas para isso, nós que não somos a família de José e Maria, nós precisamos continuar buscando, nós precisamos continuar orando. Se necessário for, vamos jejuar, vamos orar por um filho que está desobediente ou está no caminho dos vícios. Vamos orar por um marido que não quer saber de se converter ou entregar o seu coração ao Senhor a qualquer momento. Se não for um anjo conversar com eles, o Espírito Santo irá os visitar. E o milagre vai acontecer. Permaneça firme. Eu concluo essa palavra dizendo a você, meu querido. A família foi criada no Éden. Tem sobrevivido na terra. Mas com a morte de Jesus lá naquela cruz, Ele nos proporcionou a oportunidade de vivermos juntos, em paz e felizes. Porque quando nós entendemos a palavra, a gente deixa de ser egoísta, a gente deixa de ser lixoso, a gente deixa de ser briguento e acaba vivendo em paz. Buscai a paz com todos, diz o Senhor. Porque sem ela, ninguém virá a Deus. Às vezes nós queremos muito nos defender. Eu não vejo Maria se defendendo aqui. Às vezes a gente quer muito se justificar. Às vezes a gente quer muito argumentar. Deus tem algo maior para nós. Ele tem um plano de maturidade.
Ele tem um plano de esperança para nós. Ele quer que a sua família viva feliz, viva em paz. E você só vai conseguir isso se você entender e conhecer a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo ministrar na sua vida. Deixa o Senhor fazer algo diferente aí. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Eu sei que para muitos, às vezes o fardo é pesado. Às vezes, existem Josés espalhados no nosso meio que só cobram. Às vezes é o contrário. Às vezes tem algumas mulheres que só reclamam, que nada tá bom, que nada presta. O homem faz de tudo, faz o melhor e nada tá bom, nada agrada ela. Às vezes tem homem que é chato, que ele só reclama, que para ele é muito melhor brigar com a família, brigar com os filhos, do que deitar e ter uma noite em paz. Às vezes para ele é muito mais importante que aquele copo esteja lavado e guardado no armário do que eles possam jantar em paz. As pessoas são mais importantes que as coisas. De uma vez por todas nós precisamos entender. E para uma família viver bem, nós precisamos nos unir. Uma dica prática é quando os dois trabalham fora, os dois trabalham dentro de casa. Quando um mais trabalha fora do que o outro, aquele que fica mais em casa assume mais as responsabilidades da casa. Mas jamais nós podemos nos aproveitar do outro. Nós não casamos para fazer ninguém sofrer ou chorar. Nós precisamos nos preocupar com o sentimento alheio. E o Senhor coloca algo no meu coração para falar sobre respeito. Eu já encerrei a mensagem. Queridos, às vezes nós nos vangloriamos tanto, dizendo, estou casado há 7, há 10, há 15, há 20, há 30 anos. Mas mesmo há 30 anos, às vezes a gente não sabe o que é respeito. Às vezes a gente não sabe. José soube respeitar Maria. Ele esperou Maria dar à luz, ele não tocou nela. Tem homem que não sabe respeitar a sua esposa em determinados momentos. Não sei porque eu estou falando isso. A mensagem já tinha encerrado. Queridos, tem homem que não sabe respeitar a sua esposa. Tem esposa que não sabe valorizar o marido que tem. José esperou o tempo de 3 anos ela amamentar para que ela mantesse a sua pureza até eles começassem uma vida conjugal. Eu quero dizer você, jovem, aguarde seu momento vai chegar. Eu quero dizer você, casal, se respeite. Às vezes tem gente assim, eu estou com ele há tantos anos, eu posso pegar na orelha dele, na dela e puxar, ou fazer um carinho, eu gosto de fazer um carinho aqui, mas você já pensou se a pessoa gosta daquele tipo de carinho assim? Porque às vezes a pessoa pode não gostar. Às vezes você acha que está agradando, pegando no nariz da pessoa, a pessoa fica com ódio de você. Não é porque é seu marido, não é porque é sua esposa. Pergunta se ele gosta daquele carinho no nariz ou na orelha, ou se gosta de mexer no seu cabelo ou não. Porque às vezes nós podemos estar agredindo a pessoa que está do nosso lado e desrespeitando a pessoa que está do nosso lado. Mas eu gosto de pegar no cabelo dele, no cabelo dela. Mas ela gosta? Nós precisamos nos conhecer e nos respeitar. Educação é fundamental dentro de casa. Não é só na igreja, não é só no trabalho. As palavrinhas mágicas, por favor e muito obrigado, são fundamentais no meio da família. No nome de Jesus. Feche seus olhos.